Foi revelado em Boruto True Vortex as novas ameaças, só que agora piorou, e um novo Shinju, visto na visão do Koji, aparenta ser o filho adotivo do Gaara, Shinki da Areia de Ferro. O seu poder aumentou muito desde a última batalha dele contra o Boruto, ainda mais agora com partes do Dez Caudas. Então, depois de anos, teremos uma revanche. Cara, só bora falar sobre isso. Finalmente, depois de muito tempo, poderemos ter essa revanche entre o Boruto e o Shinki, porque nessa luta o Uzumaki não tinha sequer o poder necessário para vencer ele. Até foram os dois, a Sarada e o Uzumaki, contra o filho do Gaara, e não deu pega. O Mitsuki também não conseguiu vencer o moleque. Porém, o Mitsuki não havia usado seu modo eremita. Aí fiquem aberto, quem vocês acham que teria vencido nessa época? Mitsuki no modo eremita ou Shinki? Porque entre os dois, a Sarada e o Boruto não tinham poder suficiente, e o Uzumaki estava até usando a manopla ninja, e foi desqualificado no exame por isso. Mas foi o dia também que ele aprendeu a ter um poder próprio, e não algo que não é dele mesmo. E nessa batalha foi onde tivemos vários momentos de grandes revelações, de habilidades do filho do Gaara. São assim, impressionantes. E vários outros momentos no anime. Então ele foi um personagem até que bem trabalhado, que esse foi o trabalho do anime em si, cobriu o que o mangá não fez, e assim conectaram ali os pontos. E cara, eu achei insano esse personagem, sempre quis uma segunda luta entre ele e o Boruto, porque o Uzumaki conseguiu derrotar ele, só que com a ferramenta ninja, ali com o estilo raio roxo. E agora, depois de muito tempo, o Boruto possui esse mesmo jutsu. Só que agora as coisas mudaram, muita coisa na verdade mudou na obra, depois do time skip. Como, por exemplo, essas novas ameaças que surgiram. Os Shinjus, que são parte do Jubi, e o Juraki, o líder, ele é o próprio Dez Caudas, uma personificação dela, cujos seus aliados são ninjas habilidosos. Ou eram, né? E claro, o Mamushi, que não era um ninja, esse um velhote que agora está muito forte. E o Matsuri também, e o Jura que acabei de mencionar, e o Hidari que é o clone do Sasuke. Esses são os quatro. Porém, depois da luta do Hidari e o Jura ter voltado para a dimensão, um novo Shinju vai ser revelado pra gente. Mas antes disso, na visão do Koji, esse é o novo vilão. E sim, ele é o filho do Gaara, mas só precisamos da confirmação oficial mesmo. Vai que o Kimoto surpreende a gente com um vilão totalmente imprevisto. Porém, também faz muito sentido ser o filho do Gaara, e eu já até falei sobre isso. E agora que o Hidari retornou, que foi uma coisa que eu estava pressionando bastante essa tecla da volta dele, porque era tão previsível. E temos também agora o Shinki vilão. E o filho do Gaara, ele foi trabalhado bem ali no anime, inclusive já apareceu no mangá também, no capítulo 3. Então não vejo problema nenhum, e até porque se passaram 3 anos, até o design dele mudou. Isso leva a uma coisa absurda em True Vortex, só que o plano deles é atacar Konoha. E agora novamente poderemos ter uma batalha entre o Boruto e o Shinki, os poderes dele, que é a sua Kekkei, é o estilo magnetismo, que dá a capacidade de controlar a areia de ferro. O Shinki consegue criar asas de ferros, voar livremente, possui punhos de ferros também, uma defesa incrível assim como Gaara e talvez mais resistente por ser ferro. Inclusive ele aguentou bloquear o ataque do Dippa por bastante tempo, que era um adversário formidável. Lutou contra um outro Sotsuki e que foi Urashiki. Mesmo quando criança ele já era muito forte. E assim como Gaara tem suas manipulações da areia, só que de ferro no caso, né? E agora pega todos os feitos dele criança, que já se mostrou forte para a idade que ele tinha, com os 3 anos depois, sendo treinado pelo Gaara. Claramente, o estilo raio não quebraria sua defesa, a menos que fosse muito forte, porque sua fraqueza foi no exame Chunin. O Boruto usou o estilo raio roxo, e conseguiu quebrar o ataque de ferro dele. E o moleque consegue criar qualquer coisa que vier à mente com sua areia. Então o Boruto usar sua espada contra ele não adiantaria de nada. Agora combinar com o estilo raio depende. Se a defesa dele está muito mais resistente, não adiantaria também. E como vimos, o Boruto está muito forte mesmo, só que a versão que ele estaria lutando do Shinki seria um Shinju. Ou seja, seus atributos físicos e poderes são superiores do que seria antes dele ser vilão. E como mostrado, cada Shinju possui uma habilidade em seus Rinegans. O Jura lança Bijudama e laser através do Rinnegan, já o Hidari lança as marcas de garras, e o Mamushi ainda não sabemos, e a Matsuri talvez elemento terra, ou outro tipo de habilidade. Já esse novo Shinju, se for mesmo o filho do Gaara, ele terá uma habilidade que poderá ser lançada através do Rinnegan. Esqueça habilidades desse Donjutsu que conhecemos, porque elas estão fora do jogo. E uma das coisas que o Shinki poderia lançar com o Rinnegan seria sua criação de areia de aço, que ele usa a mão para fazer elas, ou adicionar o ataque, já através dos olhos.
ele apenas criaria um ataque de ferro e lançaria para cima do Boruto, porque os Shinjus não precisam de usar sinais de mãos para jutsus, assim como o Hidari, que diferente do Koji, ele não usa mão para lançar as marcas. E o Boruto, como vimos, possui Razengans estilo raio e também o roxo, que é superior. Tem uma alta velocidade, sendo capaz de desviar das estacas do Kawaki, mesmo elas não sendo iguais do Ishiki, mas ele tem uma percepção aguçada. O estilo de luta do Sasuke, Hiraishin e também o Zuhiko, que é capaz de destruir qualquer coisa basicamente, se o Boruto carregar muito, porque ele não tem limite. Inclusive na luta dele contra o Mitsuki, deixaram claro pra gente o quão superior ele estava. Isso que estamos falando do Mitsuki no modo sábio. O Boruto desviou com facilidade das serpentes eremitas, e até considerou essa batalha como uma brincadeira, e no final terminou finalizando a luta sem nem suar. E olha, eu acho que o Shinki normal mesmo já estava no nível do Mitsuki no modo sábio, ou superior. E se ele for mesmo o novo vilão, então isso muda tudo. Seus poderes serão ainda mais maiores, e a sua areia de ferro terá sua resistência muito superior a de antes. Logo Boruto poderia ele ser perseguido pela areia de ferro e usar o Hiraishin para se aproximar, enquanto o Shinki lançaria diversos ataques, e o Boruto usaria a espada com estilo raio roxo para bloquear. No entanto, se o Shinki fosse com um ataque maior pra cima dele, o Boruto teria que usar o Rasengan, e até agora não vimos ele usar o Rasengan gigante. Mas é claro que o Boruto pode fazer um Odama, e poderia usar isso contra o Shinki, já a defesa dele é muito resistente. O Boruto poderia usar o Zuhiko em uma certa quantia de energia para destruir ela. De todo modo, o Boruto atual possui jutsus que pode ajudar ele contra a defesa de ferro do Shinki. Então sim, o Boruto solo, filho do Gaara, mas como Shinju daria mais trabalho. Porém, ele sola do mesmo jeito, assim como o Hidari. Só que o Sasuke Shinju, ele é muito forte. E não vimos todo o seu poder ainda. Ele foi pego pela Sarada e jogado em cheio para cima do Zuhiko, que já estava carregado. Mas ele tem uma percepção aguçada também, conseguiu desviar do ataque do Kawaki e bloquear o chute dele em cima da hora. E o fato dele ter voltado, teremos a batalha mais prolongada dele contra a Sarada, ou é o que eu espero pelo menos, porque se o filhote do Bug se tornou muito forte, não acredito que a força do Hidari só é o que vimos até agora. Então qualquer um que vier, como Shinju, seus poderes aumentarão. É pra ser assim, igual o Shinju do Bug. O cara, como comentei com vocês aqui no canal, se for filho do Gaara e o Kazekage ir atrás de informações para saber o que está acontecendo, e possivelmente para Konoha, aliás seria quase a mesma coisa no início do mangá de Boruto, quando começou. O Shinki apareceu para fazer o exame Chunin, e agora em Tubular Vortex, a parte 2, no início do mangá ele apareceu como vilão, que é uma teoria aí, mas só esperamos a confirmação disso. Eu particularmente amaria ver ele em ação no mangá por conta da sua Kiki Genkai, estilo magnetismo, e seria interessante ver quais habilidades ele ganhou também. Por exemplo, a marca de garra. Se ele usar elas, vai ficar ainda mais forte, porque será igual o Hiraishin praticamente. E outra batalha que amaria ver entre o Shinki e outro personagem é contra o Mitsuki no modo sábio. Imagina agora, eles dois sendo na porradaria pra valer. Cara, seria insano, pois até mesmo no modo sábio do Mitsuki, não vimos ele usar muito esse poder por muito tempo. O Kishimoto pode ter segurado dele usar outros jutsus, já que estamos falando do início do mangá, é natural que dê uma segurada neles. Além da Sarada contra o Shinki, que seria bem interessante de ver também. E o maior ataque dela seria o Chidori até o momento, a menos que usasse Mangekyo, que ainda nem sabemos quais poderes ele possui. De qualquer modo, todos os dois Shinjus têm um alvo. E se for o Shinki, ele poderia ter o alvo no seu pai, o Gaara, e a Vila da Areia poderia ser atacada pelo filho do Kazekage, como vilão, cara. Além do mais, caso seja ele mesmo, foco maior nos outros personagens do mangá. Como havia comentado com vocês que queria ver o Shinki ali no mangá, e se for mesmo, estarei mais que grato por ver ele em ação novamente. E ainda como Shinju, e tendo revanche contra o Boruto. Só que o Uzumaki sola sem dó, cara. Isso é incontestável. Assim como foi contra o Mitsuki. Já no modo Shinju, pode até dar mais trabalho, só que o Boruto está muito mais forte. Mas você, cara, quem acha que é esse novo Shinju? Comente aí sua opinião. Se gostaria de ver essa revanche também entre os dois, fale aí nos comentários. Inclusive, estarei te esperando nos próximos conteúdos. Valeu, até breve, fui!